Está começando mais um Observatório Cine. Eu sou a Sabrina e no programa de hoje temos como temática o primeiro longa gaúcho de ficção científica, escrito e dirigido por Pedro Marques, Contos do Amanhã, que teve sua estreia nacional dentro da programação do 48º Festival de Cinema de Gramado e agora chega aos cinemas brasileiros depois de colecionar 27 seleções e 15 prêmios em festivais de cinema do gênero em 12 países, incluindo o Boston Sci-Fi Film Festival, um dos mais importantes eventos da categoria. Recheado de efeitos visuais e referências aos anos 90, Contos do Amanhã conta com um elenco de mais de 100 atores e figurantes, escolhidos em uma chamada pública que reuniu mais de 700 candidatos. O longa é uma realização da Bactéria Filmes, com a produção da Druzina Content e associação com o estúdio de pós-produção Forno FX. A distribuição é da Europa Filmes, em colaboração com a Araçá Filmes e Cavídeo, com financiamento do FUNPROARTE da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Porto Alegre. Para conversar sobre essa obra tão incrível, a gente tem o diretor e roteirista do filme, o Pedro Marques, e uma parte do elenco, o ator Bruno Barcelos, que deu vida ao protagonista da história, o Jefferson, a Duda Andreasa, que interpretou a Bia, e a Cláudia Barbô, que interpretou a Andréia. Na sinopse do filme, em 2165, o sequestro de Michele Medeiros coloca a cidade-estado Porto 01, o último reduto humano, em guerra. Jefferson, um adolescente que vive em 1999, na véspera do bug do milênio, recebe misteriosos áudios desse possível futuro. Com uma internet muito lenta, ele precisará encontrar uma forma de salvar a humanidade. Para a gente começar esse diálogo, né, primeiro agradecer a vocês por estarem aqui com nós nesse programa. A gente está muito feliz de estar recebendo parte do elenco, está recebendo o Pedro também, que criou todo esse universo. E aí, para o pessoal de casa conhecer um pouquinho mais de vocês, a trajetória de vocês no audiovisual, eu peço que vocês façam uma breve apresentação. Bueno, vou começar então. Oi, obrigado por essa oportunidade. Eu comecei na produção audiovisual já há quase 18 anos, mais ou menos. E desde o início, assim, vou fazer quase 2 décadas, né? E meu sonho sempre foi fazer filmes, de longa-metragem, sempre foi trabalhar com cinema. Mas claro, a gente começa na trajetória diferente, a gente começa trabalhando com produções comerciais. Eu passei por produtoras e produtoras de publicidade, depois trabalhei muito com televisão, fiquei bastante tempo trabalhando com televisão, dirigindo, roteirizando programas de televisão, até começar a fazer séries também para a TV, mas aí séries já mais fechadas, assim, com um tempo menor, até chegar à realização do Contos do Amanhã. O curioso é que o Contos do Amanhã praticamente o primeiro projeto meu, autoral, de longa-metragem, que eu comecei a elaborar em 2004, mais ou menos, quando eu comecei a pensar no filme, comecei a pensar nessa história, e foi amadurecendo. A gente então participou do primeiro edital em 2008, a gente teve a recusa, depois a gente tentou no ano seguinte, enfim, até 2013, quando a gente conseguiu aprovar o projeto já tinha crescido muito, aí virou um longa-metragem. Em 2013 a gente ganhou o FUNPROARTE, começou a rodar em 2014, gravou em 2014, depois 2015, 2016, ainda finalizamos em 2016, e aí começamos o processo de pós-produção até chegar no lançamento no Festival de Cinema de Gramado em 2020, que foi um momento incrível para nós, além de vivermos um momento pandêmico, ainda de ter toda essa experiência remota. Foi também uma luz assim para nós, né? Tipo, conseguir finalizar o filme, conseguir colocar o filme para o público, ainda para um público mais de cinéfilos, e não um público mais voltado a festivais, a realizadores e tal. Mas foi uma satisfação incrível, assim, foi muito legal essa experiência. Oi, primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu sou a Duda Andreasa, eu já faço audiovisual também há mais de 10 anos. Com certeza o Contos do Amanhã é o maior projeto que eu já participei. Já fiz outros projetos menores, de curtas, outros longas um pouco menores, e alguns clipes, séries.
E hoje em dia, o meu foco é um outro lado do audiovisual, que é as locuções e dublagem. Hoje em dia, o que eu mais trabalho é com isso. Não tenho feito mais tantos filmes, atuado tanto, estou mais nessa parte de voz mesmo. Oi, tudo bem? Sou a Cláudia Barbô, obrigada por receber a gente aqui. Então, assim, meu histórico no audiovisual, ele começou, na verdade, antes de eu decidir ser atriz. Quando eu fazia comunicação na faculdade, eu comecei a participar, fazendo algumas pontinhas, umas figurações, umas participações para poder entender um pouquinho de bastidores de audiovisual que me interessava já. Aí eu acabei me apaixonando por atuar, fazendo aula de teatro, e comecei a ir para um outro caminho da frente das câmeras, ao invés de ser para a parte de trás das câmeras na época, assim. Não vou contabilizar quantidades de anos, né? Porque daí isso aí vai dar uns cabelos brancos para a pessoa, então vamos seguir adiante. Eu fiz alguns curtas também aqui no Rio Grande do Sul, alguns no Rio de Janeiro, onde eu moro atualmente. Trabalhei até com o Zeca também, que não está aqui hoje, no Tempo e o Vento. Mas com certeza, que nem a Duda, o Contos, ele é o que eu considero o meu primeiro longa, porque a participação era maior, é um personagem que eu tenho no coração, que comecei a estudá-la ainda antes de ele ser longa, né, Pedro? Quando a gente ainda estava num lugar de curta para projetos e tal. E hoje em dia estou com mais um longa para estrear aí também, e com um projeto para começar que eu posso ir falando depois, que apesar de eu estar no Rio, acabei entrando num projeto que vai ser aqui mesmo, né, aqui em Porto Alegre. Eu acho que o audiovisual do Rio Grande do Sul, ele tem aqueles ondas de altos e baixos de quantidade de produção, mas sempre com muita qualidade, muita garra, né, ao fazer. Eu acho muito legal quando eu consigo trabalhar aqui com o pessoal daqui também. Bom, gente, então, primeiramente, uma satisfação estar aqui. Sabrina, obrigado pela oportunidade. Coisa boa poder rever aqui mesmo na tela, né, os colegas, o Pedro, a Duda, a Cláudia, né, que participaram junto deste trabalho aí do Contos. E o meu chão, na verdade, é o teatro, né? Eu sempre estive em cima de um tablado, depois me apaixonei pelo teatro de rua, né, e segui nessa linha aí há muitos anos. E a minha trajetória com o audiovisual começou em Porto Alegre, estudando na Casa de Teatro, Zé Adão, o pessoal da Take, e a partir dali fui fazendo algumas participações em curtas-metragens, coisas pequenas, assim. E tive a feliz oportunidade de fazer uma série, e me orgulho muito de dizer isso, ao lado da grande Fernanda Montenegro, né, que foi uma escola para mim. E logo depois um longa-metragem com o Roberto Gervitz, Prova de Coragem, e saí desse longa para fazer o meu primeiro protagonista no Contos do Amanhã, né? E eu costumo dizer que minha vida é antes do Contos do Amanhã e depois do Contos do Amanhã, assim, a minha vida profissional, principalmente porque eu entendi de fato que era ser ator, né, essa profissão, e entendi a responsabilidade, né, de contar uma história, de levar a história para as pessoas. Então, assim, são tantos projetos que a gente tem, eu não consigo nem falar o próximo que vai vir, porque a gente inventa tanta coisa, né? Mas, com certeza, o Contos, até o momento, é o meu grande projeto. Que legal, gente, escutar isso de vocês. E falando justamente no Contos, Pedro, conta assim para nós um pouquinho como é que foi o teu processo de criação do universo do Contos, né? Porque é um universo muito grande e muito complexo, assim. Então conta da onde surgiu a ideia, como tu começou a elaborar esse projeto. O Contos da Manhã é uma história que eu costumo dizer que o filme, né, o Contos da Manhã é a apresentação de um universo. Ele tem os personagens, tem protagonista, tem, né, enfim, tem todo uma série de conflitos e histórias ali que no filme a gente acaba assistindo uma parte disso. Mas o filme em si é a apresentação desse universo, né? Eu quero que o espectador entre nesse universo e por ali se perca, digamos assim, né? Eu comecei a criar esse universo e descobrir o que esses personagens estavam fazendo
Lá em 2004, mais ou menos, 2013, 2004, eu acho que foi mais ou menos por aí, porque não é uma coisa assim que a gente consegue, às vezes, dar uma data, né? Mas é ali um momento onde a gente começa a pensar nisso. E o que é mais curioso é que, assim, eu comecei a pensar nessa história num dia de muito calor. Eu morava no centro de Porto Alegre, um dia que estava muito quente e tinha faltado água no prédio. E aí eu desci para comprar água, tava morrendo de sede, desci para comprar água no mercadinho e tinha acabado a água no mercadinho também. E aí na padaria da frente não tinha, só tinha refrigerante, eu queria muito tomar água. E aí eu saí para buscar água e aí nesse trajeto fiquei pensando assim, meu Deus, imagina, acabou a água agora, o que aconteceria se a água ficasse de fato escassa e a gente não tivesse um acesso tão fácil. E eu comecei a pensar nisso no futuro, assim, projetar isso para o futuro. Como é que seria isso no futuro? E como é que seria a cidade se organizaria no futuro? Como é que aconteceria? E aí comecei a pensar nisso, comecei a pensar como é que Porto Alegre viveria nesse contexto, como é que a gente... E aí, a partir dali, que esse universo foi sendo criado. O que acontece é que lá em 2004, quando eu tive essa ideia, a primeira coisa que eu fiz foi escrever uma história que eu pensava assim, em fazer um curta-metragem. Pensei, bom, isso aqui pode ser legal para fazer um curta-metragem, já de ficção científica, já no futuro, mas seria um curta. E aí eu pensei assim, bom, e se eu escrevesse outros contos e fosse fazendo outros curtas, e esses curtas depois eu poderia juntar tudo num filme, né? E aí eu fiquei pensando, bom, eu posso fazer esse, eu comecei a escrever outros. Na época eu publicava num blog que eu tinha, e eu publicava lá, escrevia e tal. E aí depois disso eu fui pegando essas histórias e roteirizando. O primeiro projeto, o que é mais curioso, esse primeiro conto, ele não faz parte do universo mais, não existe mais no filme, ele não tá lá. Mas algumas coisas lá do início continuaram, né? A personagem Andrea, que é a personagem, eu diria assim, uma das mais antigas de todo o projeto, né? É uma das que tá lá desde o início. E quando a Cláudia comentou que a gente fez um curta antes, porque lá em 2011 ou 2012, se não me engano, a gente gravou um curta. A gente gravou um curta, todo em fundo croma, né? E a ideia era fazer o curta para alavancar, então, recursos para o longa. Acontece que a gente fez eu montei um trecho pequeno, depois para participar de editais e para participar de outros eventos. A gente conseguiu ser contemplado muito em função desse vídeo, que virou um vídeo promocional, né, do projeto. E aí, claro, a gente reformulou depois, eu reformulei o roteiro, reformulei a história, e acabou que esse conto, esse curta já não encaixava tão bem no universo, né? Já tinha acontecido algumas coisas ali que, se eu colocasse o curta, já não ia dar muito certo com relação ao longa, né? E acabou que eu deixei um material extra que depois no futuro a minha ideia é incluir, assim, para que vire um artigo de curiosidade com relação ao filme, né? Mas a gente teve toda essa trajetória, todo esse processo de criação, né? E outra coisa que eu acho que é bem curioso também é que, assim, o núcleo de 1999 foi o último a ser criado, né? Toda a base foi o futuro, porque eu estava pensando muito nesse futuro, mas eu precisava de uma conexão com o passado. Eu queria essa conexão com o passado, eu queria que tivesse essa relação com o passado. E aí eu voltei para 1999, que era o ano que eu estava no colégio. Porque eu pensei assim, bom, eu preciso fazer uma volta ao passado. Qual é o passado mais seguro para mim? Qual é o passado que eu consigo criar, que eu consigo fechar os olhos e pensar? Pô, é o passado que quando eu tinha 16 anos, eu estava vivendo, né? E aí foi o que eu fiz. Então, vários personagens ali são retratos, assim, são inspirados em pessoas que eu convivi, né? Eu estudei no Colégio Julinho, no Júlio de Castilhos. Eu frequentava a sala que a gente gravou, né? Então eu estava em casa ali. Para mim era um espaço, um ambiente que eu estava em casa, assim. Falar sobre processo criativo é sempre muito difícil, porque a gente tenta racionalizar algo que não é muito racional, assim, que é uma coisa que
vem vindo e a gente começa, tipo, eu conecto aqui, conecto ali, e depois de fazer muitas vezes, a gente se dá conta do por que a gente fez, né? Mas durante o processo a gente está meio que absorvido por aquele universo, né? Aquele contexto. Sim, com certeza. Até porque a gente vai desenvolvendo e vem mais ideias surgindo, e daí daqui a pouco tu pega referência de alguma outra coisa, quer criar mais alguma coisa em cima. Então é exatamente isso. E para vocês, quanto atores, assim, Duda, Cláudia, Bruno, como foi para vocês essa preparação de personagem, para vocês colocarem vida para os personagens de vocês? A gente teve muitos encontros de preparação de elenco com o Ulisses, que foi nosso preparador, e principalmente o nosso núcleo de 1999. E foi essencial para a gente realmente entrar no personagem e vivenciar aquilo. Então, quando a gente realmente foi gravar cenas, aquilo estava na gente. A gente não precisava de muita coisa para acessar aquilo, porque a gente realmente já estava muito conectado e a gente era os personagens. Nos bastidores, a galera sabe. E a gente realmente estava muito unido, a gente realmente ficou muito amigo. E então foi muito fácil. Hoje, analisando o processo, eu vejo que realmente teve um trabalho muito grande, porque aquela época a gente viveu para o filme, porque era realmente, não parecia desgastante, cansativo, porque a gente estava fazendo uma coisa que a gente gostava, mas era um intensivo, assim. Foi trabalhoso, mas a gente estava fazendo o que a gente gostava, então acabava sendo tranquilo. A preparação de elenco, eu acho que ela foi não só importante, sim, mas ela era um portal que nos levava para 99, ali, nos anos 90. Ao contrário do Pedro, por exemplo, eu estava totalmente fora da minha realidade, eu não sabia voltar a fita com a caneta, né? Eu me lembro disso muito bem, até hoje, assim, o Pedro me ensinando a voltar a fita lá para gravar. Mas a nossa preparação, com certeza, eu acho que é uma das partes mais carinhosas que eu guardo do filme, assim, porque, como a Duda disse, a gente vivenciou aquilo de fato, assim, 24 horas por dia, né? A minha preparação particular em casa, eu lembro de um caderno que eu criei, e eu coloquei tudo que o Jeff gostava ali, tudo que ele não gostava, né? Então era a banda, quais eram os filmes, quais eram as séries, enfim, tudo que ele ia assistir na TV, o que ele ia pesquisar, o que ele ia ler, o que ele não ia ler, né? E eu vivia aquilo, né? Se eu botei no caderno que o Jeff não gostava de tal coisa, eu não assistia aquela coisa. Não gosto de tal filme, eu não vou assistir aquele filme. Né? Eu lembro de pegar vários desenhos da época, X-Men, enfim, um monte de referência, né? E tudo que o Jeff gostava, que eu botei no caderno, eu fazia, eu assistia em casa. Então, eu vivenciei aquilo por muito tempo, assim como todo mundo, né? E hoje, por exemplo, se o Pedro falasse, vamos voltar e fazer de novo uma cena lá, ou enfim, eu acho que a gente ia precisar da preparação de novo para ativar a chavezinha, né? Porque eu assistindo o filme é impressionante. Eu fico olhando para mim lá e com certeza fisicamente eu tinha cabelo, fisicamente eu tô completamente diferente, né? É literalmente alguém do passado falando com alguém do futuro, né? Mas além disso, eu olho para a interpretação que a gente deu lá para os personagens, difícil, foi muito difícil, assim. Um tempo depois eu fui para o estúdio me dublar em uma cena e foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida. Eu não conseguia botar a intenção lá na cena que eu estava fazendo, né? Foi muito complicado. Então a preparação foi extremamente importante. Eu virei aquele ator que precisa da preparação, né? Então, já no lugar da Andrea, né, que tem um trabalho completamente diferente, né, porque não é sobre a memória, é sobre a imaginação do que poderia vir a ser o futuro. E essa questão do Pedro ter escrito contos antes, isso ajudou bastante e, ao mesmo tempo, me deixou num lugar de querer ter uma responsabilidade de fazer jus àquela personagem que ele tinha já pré-escrito, pré-imaginado. Então, foi uma troca muito com o Pedro, né? A grande parte do tempo eu estava no Rio de Janeiro, então eu tive pouco tempo com eles antes de gravar, né? Com o Ulisses foi uma questão de como é essa arma do futuro, como é essa questão de movimentação, de guerrilha, que seria uma coisa mais física, e com o Pedro pensando o psicológico da Andrea, até para poder encontrar que voz é essa,
que subtexto que tem essa mulher, por mais que ela tenha algumas poucas cenas, eu queria que dentro dessas cenas tivesse esses sentimentos, desses contos que não estão lá, desses contos que fazem ela ser quem ela é, o porquê que ela tem esses objetivos. Então foi um lugar muito de conversa com o Pedro entre o que ele tinha criado e o que eu poderia colocar meu, assim, enquanto atriz para a história dessa personagem. E vocês fizeram um filme de ficção científica, né? Isso no Brasil não é algo tão comum. Então, tipo, Pedro, se tu puder falar assim, como que foi essa experiência para te produzir, dirigir, enfim, fazer todas as funções que tu fez do filme de ficção científica no Brasil. E se vocês também, os atores, quiserem comentar um pouquinho como é que foi essa experiência de estar participando de um filme de ficção científica. Eu sempre fui muito apaixonado por filmes de ficção científica, né? Eu me dei conta, assim, uma vez que eu peguei um livro que tinha lá 500 filmes para assistir, aquela coisa, né, e dividido por gênero. E aí eu passava o gênero, passava drama, assistia um que outro e tal. Aí na categoria de ficção científica eu tinha assistido praticamente todos. E eu disse, nossa, que loucura, né? Eu nem tinha me dado conta disso, mas assim, a minha motivação sempre era buscar filmes que falassem sobre o futuro, que tivesse alguma coisa de invasão alienígena, que tivesse alguma coisa diferente nesse sentido, era o que me atraía. Desde pequeno, né, até não tão muito grande, mas ainda mais velho, né? Então, aí quando eu comecei a pensar na história e quando eu comecei a pensar em outras histórias também, sempre tive essa motivação, mas sempre tive uma dificuldade de encontrar quem tivesse feito algo parecido, né? Aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul. Eu fui saber depois, e eu fui saber agora, na verdade, há um ano, né, com um filme recém-lançado, que o Contos do Amanhã é o primeiro longa-metragem de ficção científica realizado no Rio Grande do Sul, como um filme realmente de ficção científica, né? Assim, tem alguns filmes que tem alguma coisa ali e tal, mas eles acabam sendo meio que envelopados como drama, alguma outra coisa do tipo. E o Contos não, o Contos é um filme genuinamente de ficção científica. Então a dificuldade que a gente encontrou foram de toda a natureza, né? Primeiro, no primeiro edital que a gente participou, a gente escutou a fala de um dos avaliadores dizendo que não se faz esse tipo de filme aqui, né? Uma das coisas é, não se faz esse tipo de filme aqui, não tem como fazer esse tipo de filme aqui. E aí dizer pra mim assim que não tem como fazer é a mesma coisa dizer assim, vai lá e faz, entende? Assim, não, como assim não tem como fazer? Não, vai ter como fazer, eu vou fazer, entende? Eu vou dar um jeito de fazer, sabe? Inclusive, assim, eu comecei a trabalhar no audiovisual, mais na parte de produção, né? E eu comecei a ir para a ilha, para pós-produção, aos poucos para aprender um pouco mais como é que isso funcionava, como é né, como é que funcionava a edição. Eu queria entender como é que funcionavam os efeitos visuais para poder fazer isso no futuro. Acabei trabalhando com pós-produção, acabei me especializando nessa área. Hoje eu sou supervisor de efeitos visuais, supervisor de pós-produção, trabalho com a composição de efeitos, trabalho como artista de efeitos visuais, e isso ajudou muito no Contos a entender o que eu podia fazer, como é que eu podia fazer, como é que eu podia aproveitar melhor os planos para criar esses efeitos, porque uma das grandes dificuldades que a gente tem em relação à tecnologia não é mais sobre a tecnologia em si, mas sim sobre a produção em escala. Então, assim, a gente consegue aqui em qualquer lugar do mundo, produzir os mesmos efeitos que um filme hollywoodiano produz. A grande questão é a escala. A gente não consegue, a gente tem uma dificuldade de fazer muitos planos. O Contos do Amanhã é um filme que tem mais de 400 planos de efeitos visuais. Isso é um feito histórico, porque a gente conseguiu um número, uma escala muito grande com uma equipe muito reduzida, pensando em cada plano em alternativas para a gente conseguir viabilizar. Então ele tem mais de 400 planos que tem algum tipo de manipulação digital na imagem, né? Claro que isso também foi pensado lá no roteiro,
né? No roteiro eu já pensei, tipo, não, o que eu posso fazer, como é que eu posso mostrar essa cidade sem mostrar, como é que eu posso criar essas coisas, economizando aqui para usar mais ali. Então foi uma criação também pensando muito na produção, pensando muito na viabilidade disso, né? E aí eu fico muito feliz assim com o resultado claro que eu até confesso que eu não gostaria de ser o primeiro, eu gostaria que já tivesse vários outros filmes, né, de ficção científica, eu gostaria que fosse já, sei lá, o 25º filme. Não tenho tanto orgulho desse pioneirismo, mas aproveita esse pioneirismo então para motivar outras pessoas a fazerem, sabe? E dizer, olha, é possível sim, a gente pode fazer sim, a gente tem a potência de fazer isso, a gente consegue viabilizar, a gente precisa pensar em como fazer isso e como chegar num resultado legal, né? Como chegar num resultado satisfatório. E aí é louco para que o público gaúcho consiga assistir, e o público brasileiro, né? Porque também a gente tá estreando em outras cidades do Brasil, né? Foi uma delícia. E também, para mim, assim, foi essencial eu ter tido esse contato com o Pedro, poder ter conversado um pouco e visto o quanto ele era apaixonado por esse gênero antes. Porque imagina a pessoa chegar, né, e falar assim, ai, gente, vamos fazer um longa de ficção científica aqui em Porto Alegre e na Serra. Se tu não conhece a pessoa antes, pensa, gente, o que essa pessoa vai fazer, né? Gente, que furada é essa que eu vou me meter? Mas como eu já sabia tanto do conhecimento da paixão por esse gênero que ele tinha, ele emanava confiança, não confiança de eu confio no meu taco, mas confiança de fazer você confiar nessa coisa de ser detalhista, de ser e se cobrar também, que eu sabia que não importasse o tempo que durasse para poder finalizar, ele ia finalizar, só ia estar pronto quando tivesse um produto legal. E gente, eu pilotei uma nave por 5 segundos, nem isso, mas eu pilotei uma nave. Isso para mim é minha criança ficar muito, muito feliz. E ao mesmo tempo depois parar para pensar que no próprio audiovisual mundial, quantas mulheres negras pilotaram uma nave? Eu acho que só em Jornada nas Estrelas, sabe? Então, tem muitas coisas envolvidas, inclusive isso que o Pedro falou, de como é que a gente pensa, como é que a gente se permite a projetar o futuro, sabe? E poder viver um desses futuros projetados. Assim, eu chego até a me emocionar, porque eu acho que a gente tem que fazer. Grande parte do sucesso dessa sintonia que o elenco teve no filme veio da motivação que o Pedro passou para a gente, dessa paixão pelo gênero, né? É claro, eu tinha contato com o gênero desde criança, assistindo, consumindo, enfim. Mas quando eu vi o teste filme de ficção científica em Porto Alegre, vamos lá fazer, a gente vai, né? Assim, vamos ver qual é. Beleza. E tinha algumas coisas, eu me lembro disso, que tinha no YouTube algumas coisas, assim, uns videozinhos curtos, teste, eu acho, de efeitos, isso lá na época do teste, né? E aí eu olhei e disse, pô, legal, quero fazer, porque eu sempre tive vontade de ter esse contato, de gravar voando, atirando arma laser, enfim, né? Mas depois que eu conheci o Pedro e a gente participou da seleção e foi indo e avançando etapas, a gente foi se apaixonando pelo filme também, pela história e pelo gênero, né? Então, assim, foi uma alegria gigantesca quando eu soube que eu ia fazer o personagem e a partir dali, toda esse amparo que a produção inteira teve, né, em nos trazer para dentro da história foi fundamental, né? E era um desafio para mim na época, imagina, né, tu estar à frente de uma história, como a Cláudia disse, né, que trabalha com a imaginação, de tu projetar um futuro, é um desafio em dobro, assim, mas a gente foi com muita segurança justamente por todo esse amparo atrás, né, que a gente teve, assim. Então foi muito especial, com certeza. E eu quero deixar aqui registrado, né, que o Jeff, eu acho que ele no 2 ele tem que estar mais tempo no futuro para eu poder pilotar uma nave também, né, ou andar com a Andrea, quem sabe. Eu não era uma grande fã e uma conhecedora desse universo de ficção científica, mas depois, principalmente de conhecer o Pedro, que eu fui me interessando mais, porque acho que por tudo que ele nos explicou do filme, da gente entender tantas coisas por trás, todas as ideias que ele tinha e tal, entender o porquê de tantas coisas que
acho que eu comecei a ver os filmes de ficção científica e entendendo melhor os roteiros e buscar algumas coisas assim que passou a ter mais sentido e ser mais interessante para mim. Não imaginava, nunca imaginei que um dia eu ia fazer um filme de ficção científica, jamais. E até era engraçado, assim, quando eu falava, né, que eu estava fazendo um filme e perguntavam o gênero, e eu falava, é ficção científica. As pessoas olhavam, né, aquela cara, assim, ficção científica. Daí eu já falava, não, mas é um filme de ficção científica bom. Eu juro, vai ser bom. Porque, né, o Pedro nos passava essa confiança de que realmente ia ser bom e a gente acreditava nisso e depois de ver o resultado também deu aquele alívio de que é um filme bom. Falando em imaginar, tem isso, né? Por não ter essas produções aqui no Brasil, a gente, como ator, a gente nunca imagina que a gente vai estar num filme de ficção científica. A gente acha que só se a gente for para Hollywood, né, gente? Se a gente sair daqui, que tu vai pensar nessa possibilidade de estar num filme assim, sabe? E a partir do contos, eu acredito que as pessoas e os atores vão poder imaginar que eles podem vir a estar num filme de ficção científica bom. E eu acho que o Contos, sendo o primeiro filme de ficção, o primeiro longa, né, aqui do estado, se somando a outros filmes aqui no país, eu acho que quebra um pouco essa questão também de... Eu lembro muito nas locadoras, né, que a gente ia procurar os filmes, ou em catálogos de streaming, tá lá, romance, drama, terror, nacional. Né? Pô, por que o filme brasileiro nacional ele não é separado em gênero também? Então, eu acho que a gente tem que se orgulhar também de dizer, beleza, nós somos o primeiro longa, então a gente está aqui também para quebrar essa barreira e a gente está lá dentro do ficção científica, né, do gênero. Concordo 100%, assim, né, Bruno, que eu trabalhei, eu comecei a estudar cinema numa videolocadora. É o meu segundo emprego, praticamente. Eu fui para uma videolocadora porque era muito caro alugar filmes, né, e na época não tinha streaming, não tinha download, não tinha nada disso. E aí eu fui trabalhar numa videolocadora para estudar, porque eu podia pegar 2 filmes por dia, então eu ficava ali assistindo o filme e indicando filmes. Não tinha a menor assim, a ideia de que a gente pudesse ter um filme de ficção científica, era uma coisa muito distante, né? Ali, um filme nacional de ficção científica. Mas uma coisa que eu queria comentar também é que, assim, a gente fala que o filme é um filme de ficção científica, mas o filme é também uma história de amor, entende? É um filme que tem uma história de revolução, mas é um filme que tem uma história de amor, entende? Assim, no fim, né, tipo, não querendo contar nada de spoiler e tudo mais, é um filme romântico também, né? E aí, isso que é legal, porque é um filme com muitas camadas, né? Eu acho que, assim, tu tem o divertimento ali da história e tu pode rever o filme e pegar outras coisas que estão ali no filme. É um filme que, de uma forma até assim ousada, eu digo que é um filme para ver mais de uma vez. Porque depois que tu assistir a primeira vez, na segunda tu vai ter uma outra leitura. Eu aposto todos que na segunda vez que assistiram o filme vão ter uma outra leitura de cada uma das cenas, porque ele foi pensado assim, né? Ele foi pensado para que pudesse degustar aos poucos as outras camadas, né? Então, isso é uma coisa que é um convite que eu faço para quem for assistir o filme no cinema, que assistam mais de uma vez para ter essa experiência, né? E uma outra coisa que eu acho que é uma conquista daí minha de fã, assim, é que o filme vai estrear 2 semanas antes do Matrix, o quarto Matrix, que é para mim um filme que mudou muito, né? Assim, a minha percepção sobre cinema, sobre filosofia, e isso é interessante porque a gente está ali coladinho, né? A gente diz que a gente é a banda nacional que abre para internacional, sabe? A gente está abrindo a turnê internacional, a gente está ali, assista o Contos, depois assiste Matrix, mas assiste o Conto antes. Ai, que massa. É legal ouvir que o Pedro acabou, digamos que, entre aspas, contaminando, né, muitas outras pessoas para curtir ainda mais o gênero de ficção científica. E isso que o Pedro falou, de que depois que tu assistir mais de uma vez o Contos, tem uma outra percepção. Eu posso falar por experiência própria, eu tive a oportunidade de assistir o Contos, já assisti mais de uma vez, acho que já
assisti 3 vezes, se eu não me engano, e realmente tem muito disso, assim, tu vai percebendo coisas que lá da primeira vez tu ainda não tinha se dado conta, e a história vai se expandindo e vai se abrindo ainda mais, então vale muito a pena assistir mais de uma vez, sim. E falando agora, a gente falou muito de, né, para vocês, como é que foi essa experiência de fazer, como que foram as gravações, eu vi que vocês gravaram em mais de uma cidade, né? Foi Porto Alegre, Taquara, Torres e Canela, né? Então, se vocês quiserem contar, assim, um pouquinho como é que foi esse processo das gravações aí pra gente. Bom, a gente começou a gravar o filme em 2014, no final de 2014, e gravou ao longo de 2015, em momentos separados, e terminou no início de 2016. No início, lá em 2014, a gente gravou as cenas em Porto Alegre, principalmente no Colégio Júlio de Castilhos. A gente ficou ali uns 2 finais de semana gravando no colégio. A gente gravou em Torres, tem uma cena que já é o final do filme, então a gente gravou o início do filme, depois a gente foi para Torres, a gente gravou umas coisas ainda em Porto Alegre, depois a gente gravou em Torres, e isso para fechar o núcleo de 99. Depois toda a parte do futuro a gente gravou depois, né? Então, como a gente tinha um certo medo de que o nosso elenco mais jovem envelhecesse com o tempo, né? Sei lá, mudasse. E aí a gente precisa gravar com eles antes que aconteça alguma coisa, de que mude o cabelo, enfim. Então a gente gravou em 99, gravou Porto Alegre e Torres, e depois a gente fez toda a parte do futuro, que a gente teve ainda gravações em Canela, numas ruínas de um cassino que tem ali em Canela, que é incrível. A gente gravou em Taquara também, uma cena que acontece na delegacia, mas isso ainda é do núcleo de 99. E aí depois a gente gravou no estúdio, né, onde a gente fez as cenas em croma, né, onde aconteceram as cenas em croma, que tem vários momentos né, dentro da cidade, como a Cláudia falou, o momento ali que ela pega a nave e decola com a nave. E aí, então, a gente passou por isso, assim, várias cidades, né? A Canela não dá para identificar muito, porque tá em momentos diferentes do filme, mas tá lá, é a cidade. E é isso. O dia em Canela foi muito bacana e me deixou bastante apreensivo e nervoso, assim, porque exigia uma carga do personagem muito alta, muito forte, né? Porque até então a gente vinha das cenas ali da escola, por exemplo, mas em Canela eu tive esse contato com o futuro, né, assim, de imaginar, de gravar, imaginando as coisas, então tinha o croma, né, foi a minha primeira vez com esse material, com esse universo fantástico, né, e foi uma experiência linda, foi uma aula para mim, mas sempre muito, muito amparado, e vou sempre falar isso aqui, né, que toda a equipe, o Pedro, sempre me deixando bem tranquilo, me ajudando a imaginar, visualizar o que eles tinham já muito claro para eles, né? Então, me lembro do Pedro falando para mim, tu vai olhar aqui e tu vai ver passando tal coisa do teu lado, porque tá passando aqui, é desse tamanho, assim, assado, né? E ele fazia a gente enxergar aquilo ali, né? Então, foi muito, muito especial, e um lugar, como o Pedro disse, assim, fantástico, ele já te deixa dentro de um clima quase que futurístico mesmo, né? Então foi uma aula para mim. E Pedro, é um filme que tem muito trabalho na pós, né? Como é que foi fazer todo esse trabalho? Quanto tempo levou? Como é que foi esse processo de pós-produção do filme? Bom, a gente finalizou em 2016 as gravações e em 2016 a gente passou pelo processo de montagem todo com Alfredo Barros e o processo de composição da trilha com o Renan Franzen. O que a gente fez, inclusive, foi assim, é um pouco diferente do processo que eu estou acostumado, que é de montar em cima de uma trilha, né? Eu conversei com o Renan, a gente tinha feito a gente montou um primeiro corte, assim, bem grande ainda, e eu conversei com o Renan, ele assistiu o filme, eu conversei com ele, e para ele começar a compor a música, e a gente fizesse um corte refinado em cima da música. Então não era o filme, a montagem do filme que ia dar o ritmo da música, mas sim a música que ia dar o ritmo para o filme. Então a música feita para o filme, ela é extremamente importante,
né? Ela tá ali, ela é o sentimento, ela é o sentimento do filme, de cada intenção. Então, assim, em cada cena, quando tem música, tu pode perceber que ela tá ajudando a conduzir aquele momento. Tem uma textura diferente no futuro do que no passado. E isso também na parte visual, né? A gente foi primeiro fechando esse corte e trabalhando com pré-visualizações. Como é um filme que a gente acabou sendo pioneiro em vários sentidos, assim, não só na questão do gênero, mas na questão do processo de produção, a gente teve que descobrir como fazer. A gente teve que descobrir como viabilizar e como criar um processo que viabilizasse o filme, né, da forma como eu imaginava. Mas mesmo assim, mesmo a gente já sabendo como viabilizar, a gente ia colocar isso em prática, né? A gente tinha um plano, mas a gente tinha que executar esse plano. E para isso a gente foi criando diversos mecanismos e estruturas para fazer isso funcionar, né? Tipo assim, então, tanto na parte de, primeiro, fazer as pré-visualizações a pré-visualização é como se fosse meio que um rabisco, um rascunho do que a gente quer de efeito. Então, se tu olhar assim no primeiro momento, leva um susto. Nossa, mas o que é isso aqui? Não, mas aqui vai entrar essa nave aqui, para poder ajustar a montagem de acordo com os efeitos. A gente levou 2 anos e meio só nos efeitos visuais, né? Foram 2 anos e meio só de efeitos visuais, quase 3, né? Para dizer bem a verdade, assim, mas depois a montagem, a gente ficou ali uns 6 meses na montagem, e depois esse período até final de 2019, né? A gente trabalhou com uma equipe muito pequena, tá? Assim, perto do que se faz em termos de produção. A gente, na verdade, trabalhou entre 4 pessoas, né? Entre 4 pessoas, e eu fiz todas as composições finais. Então, eu fiz, além de fazer a supervisão, eu trabalhei com a composição final dos efeitos. Então, teve o Rafael Duarte trabalhou na parte de alguns 3Ds, alguns cenários em 3D. A Bruna, que trabalha comigo, ela há um tempo já, ela trabalhou muito na parte de recorte, na parte de rotoscopia, no recorte dos cromas. E a Vitória trabalhou comigo na parte mais de assistência à pós-produção, executando diversos tarefas menores, assim, às vezes, para poder preparar os planos dos efeitos. Porque todos os efeitos eles precisam de várias camadas, né, de tratamento, enfim, várias camadas de material para chegar naquele resultado final. E aí eu pegava tudo isso e fazia o efeito final, né, digamos assim. Levou bastante tempo, porque não era um filme com recursos financeiros assim suficientes para a gente conseguir parar a vida e fazer isso, né? Então ele teve que ser feito meio que diluído ao longo do tempo. Nesse processo eu acabei criando uma empresa de pós-produção. Então a Forno FX ela nasceu para finalizar o Contos, né? E aí com isso eu acabei atendendo outros projetos, então fazia outros projetos de cinema, de séries de TV e tudo mais, para também viabilizar a empresa e conseguir viabilizar o filme, né? Então, a Forno FX ela nasceu junto na pós-produção com o Contos em 2016 para viabilizar o filme, né? A gente acabou trabalhando todo esse período. Foi um desafio incrível, assim, eu não tenho os dados precisos, assim, mas eu posso dizer por alto, por conhecer o setor, que o Contos da Manhã é um dos filmes com o maior número de efeitos visuais já realizados no Brasil, assim, posso afirmar isso com segurança, né? Tem vários outros, claro, que também tem um número bem elevado, bem alto, né? Mas o Contos da Manhã é um dos filmes com o maior número de efeitos visuais já realizados até aqui, né? Mas todo esse trabalho que vocês tiveram, né, em cima da pós, ele valeu muito a pena, porque, afinal de contas, o filme saiu por aí por diversos festivais do mundo todo, né? E acabou gerando um baita de um resultado final. E então, quero ouvir de vocês como é que foi, assim, essa participação, vocês receberem essas indicações, né? Como é que foi para vocês essa emoção, essa sensação de ter participado de tantos festivais aí mundo afora?
Porque nós temos um grupo no WhatsApp, né, do elenco, e é muito divertido, porque assim, sempre que eu tô andando, assim, vejo uma mensagem do grupo, a primeira coisa que eu penso, qual é o festival agora? Né, porque era muito legal, o Pedro e a Dani sempre postando, dizendo, ó, galera, agora a gente está em tal lugar, agora nós estamos em tal lugar, e isso é uma satisfação enorme, né, tu saber que todo aquele trabalho que começou com o Pedro lá atrás, e aí agregou o elenco, e a gente lá ralando, passando frio, repetindo 1000 vezes, né, do Cláudio, que o Pedro sempre dizia, tá bom, mas mais um pouquinho, né, é uma satisfação porque valeu todo o esforço, né, que da gente estar ali e não só, não os fatos de ser premiado, mas o fato de estar lá, ser reconhecido, e de pessoas de outros lugares do mundo dizerem que tá legal, que tá bom, que o filme é bacana, isso é sensacional, e claro, né, as indicações, os prêmios, é uma festa sempre que vem, né, para todo mundo. Que nem o Bruno falou, a gente brincava de, quando é que vão andar a limusine? Estamos chegando, já tô com a roupa de ir. Esse grupo, né, onde a gente ficava sabendo dos festivais, acabava sendo, dentro desse momento maluco que a gente está vivendo, assim, aquele sopro de alegria, que a gente sabia que quando tinha uma notificação ali, era uma notícia boa, com certeza. Sabe? Isso dava um respiro e como o Bruno falou, né, saber que tá chegando, que as pessoas estão gostando, que o pessoal que é desse nicho mesmo, assim, tá surpreso no bom sentido, assim, com o resultado. Bruno ganhando os prêmios de ator, né, Bruno? Arrasando. É legal, assim, ver o filme sendo... como é que diz? Sendo visto, mas sendo valorizado em vários setores, porque mudava qual era o prêmio que ganhava, sabe? Era prêmio de pós, era prêmio de direção, era prêmio do ator, era o prêmio... Então, em cada lugar a gente era uma surpresa diferente, a Duda também foi indicada em alguns. Então, tipo, é muito gostoso, assim. Não exatamente assim porque, meu Deus, premiação, mas por saber que é um filme feito com uma grana que, para um filme que não é de ficção científica, já era pouco. Imagina o brasileiro com dinheiro de verdade para fazer cultura, sabe? Se com essa pouca grana a gente consegue ter esse tipo de retorno do exterior, imagina com investimento real, o que pode sair, né? É de se pensar, né? Pessoal das empresas, é de se pensar. Para mim, ainda, sempre que vem alguma notícia dessas, ou até agora que o filme vai estrear no cinema, ainda parece tudo muito surreal, assim, porque passa um filme na minha cabeça de como foi o início desse processo. Para mim, quando eu fiz o teste do filme, eu tinha 19 anos, fazia 6 meses que eu tinha vindo para Porto Alegre tentar viver de arte, e foi o primeiro teste grande que eu fiz, e eu passei, e aquilo para mim, eu ainda não tinha muita certeza, sabe? Tipo, por que o Pedro me chamou? Ele tem certeza que ele tá fazendo? E aí, eu e o Bruno, a gente comentava muito, né? Porque quando a gente for pro Festival de Gramado, para nós, assim, o Festival de Gramado era como se fosse o auge que o filme pudesse chegar. E a gente falava brincando, assim, porque a gente queria muito, mas nem sabia se ia conseguir chegar no Festival de Gramado. E quando chegou, óbvio, foi uma felicidade enorme. E depois ver tudo que o filme foi conquistando, quando a gente para pensar, é uma coisa assim que, meu Deus, quando a gente tinha lá os nossos 19 anos, durante as gravações, a gente jamais imaginava que isso pudesse acontecer. Né? O filme foi dublado em russo. Quando que a gente ia imaginar isso? Nunca, sabe? Então, realmente é surreal. É incrível, assim, né? Foi, ainda continua sendo, né? Assim, uma experiência incrível, porque aquilo, claro, como a gente quer que o público assista, né? O filme a gente faz ali, querendo que o público assista. A gente não sabe como é que o público vai receber, a gente não sabe quantos festivais vão nos aceitar, tem tantas questões para chegar ao filme numa sala de cinema, seja num festival, seja numa sala comercial. É muito complexo, assim, né? E a gente fica na expectativa, a gente quer colocar o filme para o público assistir, né? Mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. E tudo que
que aconteceu até aqui, de um ano para cá, né, desde que o filme estreou no Festival de Gramado, foi incrível, foi fantástico, assim. A gente, muitos festivais, a gente acabou participando, porque um festival indicava para o outro, né? Então, por exemplo, a gente foi para um festival que é um dos mais importantes, com maior destaque hoje na ficção científica, que é o Otherworld, em Austin. E a gente ganhou um prêmio lá. A gente foi o primeiro convidado para ser o filme de encerramento do festival. E filme de encerramento normalmente é um filme com maior destaque. A gente foi o filme de encerramento, a gente ganhou um prêmio de design de produção, que foi um prêmio que eu tenho muito orgulho, assim, porque é um prêmio que mostra, né, o visual todo do filme, tudo que a gente está ali pensando em termos de estética, né? Então tá ali, e a gente foi agraciado com esse prêmio. E o festival, em seguida, foi muito engraçado, porque em seguida eu recebi um e-mail da produção do Festival de Boston, que é um dos festivais mais antigos no mundo de ficção científica. Ele é o festival nos Estados Unidos mais antigo, o festival na América mais antigo, só tem um mais antigo na Europa, dedicado ao gênero. E a gente foi convidado a participar do Boston Sci-Fi Film Festival. Então ele entrou em contato comigo e disse: pô, que legal, bacana a participação, tô ansioso para ver o filme de vocês aqui no festival. Eu disse: como assim? Eu nem tinha inscrito. E aí eu conversei com ele disse: não, mas vai participar e tal. E a gente acabou entrando no festival. O Boston Sci-Fi Film Festival é o festival onde estreou, onde o George Lucas, com seu Star Wars lá no início, apresentou o filme pela primeira vez para o público. Foi a primeira exibição do filme, isso no segundo ano do festival. A gente participou da 46ª edição, né? Tipo assim, participou alguns anos depois. E isso foi incrível, assim, foi fantástico, sabe? Depois todos os outros festivais, a gente passou por Miami, a gente passou por Nova York, a gente passou pela Austrália, a gente passou em Berlim, a gente passou na República da Moldávia, a gente passou na Rússia e, enfim, Espanha, um monte de festival, né? Assim, um monte de festival mesmo. Uruguai, Colômbia, a gente ganhou vários prêmios de melhor filme de ficção científica. Isso é algo que também nos dá muito orgulho, né? A gente recebeu vários prêmios de melhor filme, um deles na PopCon, em Indianápolis, né? Um prêmio que eu também tenho um carinho muito grande, assim, porque PopCon é um espaço ali que é onde a gente se sente em casa ali, né? A galera que curte ficção científica, que curte o universo fantástico, fantasia e tudo mais. Então é um prêmio que eu tenho muito carinho também. Enfim, foi incrível, tá sendo ainda, é uma coisa meio que a gente fica assim, nossa, o que tá acontecendo? Nossa, que loucura, né? Ser dublado em russo, olha só onde que o filme chegou, né? E aí agora o filme tá para estrear aqui no Brasil nos cinemas, né? E eu quero ouvir de vocês também o que vocês estão, qual é a expectativa, se tá já com aquele friozinho na barriga de ver, de se enxergar no telão, né? De ver esse trabalho incrível no telão. Como que vocês estão se sentindo assim, vendo o filme indo para as telas de cinema? Eu vou começar dizendo que lá atrás, nas primeiras gravações, lá na escola, eu e a Duda, a gente combinava a roupa que a gente ia ir, né? Onde a gente ia sentar num ponto estratégico para ver a reação das pessoas, para se esconder de nervoso. Eu lembro de tudo isso, cara, e saber que isso vai acontecer agora é fantástico, gente. Assim, realmente falta palavra, explicação, argumento para dizer, porque é uma sensação muito, muito grande. Muitas pessoas me mandam mensagem sempre que eu estou postando sobre o filme, dos festivais e premiação, onde a gente está, qual é o país. Tem muita gente mesmo, assim, gente que eu nunca conversei na vida, que chega para falar, pedindo para ver o filme. Eu já fui parado na rua aqui na minha cidade. As pessoas dizem: onde é que eu consigo o filme? Eu tô quase pirateando contos já, né, para ganhar um extra aí, porque a galera tá enlouquecida para ver. E saber que vai chegar agora nas pessoas daqui, isso é fantástico, gente. É festa. Neste momento assim que a gente vive, um momento tão conturbado, caótico, assim, a gente poder respirar e comemorar um pouquinho, é um gás, assim, a gente ganha uma energia para seguir em frente, né? E nós aqui, os artistas, a gente sabe como tá difícil, né? Para a gente sempre foi, mas agora parece que tá
cada vez pior, assim, saber que a gente está a gente tá na sala de cinema ali grandão, apresentando o nosso trabalho para todo mundo, é uma motivação a mais para a gente não desistir e continuar. Não, eu só quero dizer que a probabilidade de eu chorar é de 97%, o que é o que o Bruno falou. Tem uma mistura de felicidade com nervosismo, porque é isso, né? Uma coisa é lá fora, acaba sendo meio distópico isso tudo, mas realmente estrear no circuito comercial de cinema, depois disso tudo, depois de tudo que a gente viveu agora, depois de tudo que a gente viveu lá em 2016, 2014, 2015, se vê tão diferente e é um fechamento de um ciclo gigante misturado com um sopro de nova vida, é muita coisa junta, então eu já aviso, então, gente, eu vou chorar, tá? É isso. Eu já aviso que eu vou chorar também, com certeza. E eu acho que, assim, vai ser bem que nem o Pedro falou, que é momento de comemoração, de festa total, assim. E até também eu não fui no cinema desde que voltou a abrir, então eu deixei esse momento para ir no cinema me ver, coisa que também eu jamais imaginei que ia acontecer, né? Voltar no cinema e ainda ver o meu filme, isso é, nossa, muito surreal. E eu tava pensando nisso essa semana, assim, de, nossa, eu vou poder ver o Contos e ainda rever todo o pessoal que eu não vejo há muitos anos, sabe? E realmente, é isso, eu vou chorar, eu vou me emocionar muito, vai ser lindo. E também é muito importante que não é o encerramento desse ciclo, né? O filme ainda vai ter muita coisa ainda para vir. De uma fase. Quando a gente fez o filme, quando a gente tava lá com o projeto, eu conversava com a Dani, né, Dani Israel, que é a produtora, a gente falava assim, bom, vamos fazer o filme, vamos tentar colocar ele no máximo de lugares possíveis, vamos fazer com que o público tenha acesso, mas a gente sabe que sala de cinema é difícil. Precisa ter um contato com a distribuidora tem que apostar no filme, tem que colocar isso junto à janela de exibição que tem, né, tem vários lançamentos e tal. Disney é gigante, enfim, tem, né, todo um processo aí, mas a gente tá, beleza, a gente vai fazer um esforço para colocar o filme para o público assistir, vamos tentar fazer com que o máximo de pessoas assistam, né, e se a gente conseguir uma oportunidade de estrear na sala de cinema, ótimo, né. Quando a gente finalizou o filme, a gente ia fazer um teste de projeção, ia chamar todo o elenco para comemorar, porque daí a gente ia dizer, bom, aqui a gente finalizou, agora a gente vai botar o filme em festivais, e aí vai seguir uma trajetória. A gente marcou a data de teste, só que naquela semana foi a semana que a gente começou a pandemia. Começou a pandemia no Brasil, e aí fecha tudo, não pode, não tem, não dá para ter exibição e tudo mais, então a gente ficou com aquilo suspenso, né? Tipo, não dá para comemorar. Eu fiquei até meio apreensivo no início de tentar inscrever o filme no Festival de Gramado, porque eu pensei, bom, não sei o que está acontecendo, eu queria muito celebrar esse filme com uma equipe, com um elenco, eu queria ali, né, com o pessoal que fez o filme, eu queria ali, tipo, abraçar todo mundo e dizer, olha aqui, a gente conseguiu, tá na tela, é isso, agora seja o que Deus quiser. E aí, enfim, não conseguimos, né, e tal, mas teve toda essa trajetória que foi fantástica, também teve uma outra, né, um outro significado, né, ao longo de todo esse ano. E agora, daí a gente pensou assim, bom, tá, fechou um ano de festivais, vamos tentar um lançamento comercial, pô, um monte de gente tá apostando no filme, né, vários festivais apostaram no filme, vamos tentar um lançamento comercial? Daí, eu falando com a Dani, né, ela disse, não, vamos tentar fazer um lançamento comercial, beleza. A gente foi conversando com distribuidoras e tal, e as distribuidoras começaram a se interessar muito pelo filme. E disse, não, vamos fazer, vamos lançar aqui, vamos lançar lá, vamos lançar não sei aonde. E é uma coisa que eu achei muito interessante, assim, que é essa aceitação desse público também, né? Que são os exibidores, são os distribuidores que se interessaram por essa narrativa, que se interessaram por esse filme,
né? E é isso tudo enche ainda mais de orgulho, né? Então esse é um momento de celebração, é um momento que eu quero muito compartilhar com o elenco, com a equipe, com todo mundo que participou do filme, que participou até agora, a equipe de pós-produção, equipe de produção que está comigo lá desde o início, né? A Dani que está me ouvindo desde o, sei lá, eu conheci ela falando do filme, a gente casou, a gente virou sócios e a gente fez o filme, então assim, é tanta coisa, sabe, que é um momento realmente de comemoração, sabe, é realmente um momento de celebração, sabe, eu convido todos que puderem assistir, né, assistam na sala de cinema. O filme na sala de cinema tem uma outra experiência. Eu assisti semana passada num teste de projeção. Posso afirmar, assim, é um outro filme, é incrível, sabe, assim, eu sei que eu tô fazendo aqui autopromoção, mas é verdade, sabe, assim, eu vejo o filme, eu fico orgulhoso, assim, pô, que legal, eu fiz um filme que eu queria assistir, sabe, tipo assim, e é muito legal, eu tô muito querendo muito compartilhar com o elenco, com a equipe isso, sabe? Assim, quero que eles assistam, quero que tipo, vejam ali, pô, que legal, olha só o que a gente fez, sabe? Que bacana. Que massa. E para quem quiser saber aonde o filme vai passar, em quais salas, como é que o pessoal faz para saber aonde que o filme vai estar passando? A gente vai atualizar no site, tá? Tem no nosso site, o contosdoamanhã.com.br. Lá a gente vai colocar todos os links, todas as salas, todas as informações que a gente tiver, a gente vai estar atualizando lá. O filme estreia dia 9 de dezembro, na semana da ficção científica brasileira, que acontece o dia em homenagem à ficção científica brasileira, é o dia 11 de dezembro, né, em homenagem ao Jerônimo Monteiro. E que é um autor de ficção científica, e a gente está fazendo essa homenagem também. A gente conseguiu fechar essa data, né, nessa semana, então também tem um gostinho extra ali, especial, né, de estar colocando o filme também para celebrar essa semana, né? Então isso é bem legal. Mas vai lá, contosdoamanhã.com.br, assistam, levem a família, agora dá para ir, usem máscara, tá bem tranquilo, é só ficar de máscara o filme todo, não conversar com quem tá do lado, para não atrapalhar ali quem tá assistindo. Então é isso, gente, prestigiem o Contos da Manhã do Cinema, assistam esse longa, vale muito a pena. Obrigada por vocês que nos acompanharam em mais um Observatório Yessine. Obrigada a todos os convidados que estiveram aqui presente com nós hoje. E é isso, até o próximo programa. Tchau! Thank you.